Olá, 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 gente. Seja bem-vindo. Minha filha de roupa. Bem-vindos ao Minha Página Alemanha. Hoje, depois de tanto tempo, né, como sempre, eu vou gravar hoje sobre demissão, né? De repente, as coisas não estão indo muito bem ou você simplesmente quer mudar de cidade ou de emprego. Então, são algumas coisas que você vai ter que prestar atenção antes de pedir as contas, né? E bora lá. Bem, primeira coisa que você que deve se prestar atenção é a parte de contrato, né? Contrato, por quê? Geralmente, no meu caso, eu vim com a agência e por conta disso eu tinha um contrato não só com o hospital, como também com a empresa que me contratou. A empresa que me contratou, eu tinha um contrato em relação, seria 2 anos que eu teria que trabalhar e seria relativo aos meses que eu trabalhasse, a multa seria abatida. Sim, eu tinha uma multa para pagar e eu saí antes de terminar o meu contrato, por diversas razões. Eu também queria mudar para uma cidade maior, onde eu morava, apesar de ser pequeno, foi maravilhoso começar lá, pela cidade e tudo. Eu gostaria de ter conforto e questão também, eu vim de São Paulo e em São Paulo uma cidade grande e tem transporte o tempo todo. Na cidade eu tinha 2 ônibus que passavam a uns 5 minutos da minha casa e passava a cada 20, 30 minutos. E o trem da cidade que ia para outra cidade. Cachorra louca. Sim, eu tenho um cachorro agora. E o trem da cidade para ir para outro lugar passava a cada 1 hora. E o McDonald's ficava a quase 1 hora andando. Porque de ônibus tinha que descer até o centro da cidade, do centro da cidade pegar outro ônibus para poder ir no Mac. É só um exemplo. De qualquer maneira, contrato, né? Presta atenção no contrato porque depende, tudo tá relacionado a isso, independente do que você tenha feito no Brasil ou quais são as condições, você assinou um contrato com essa empresa e esse contrato tem vigência e você tem que responder tudo em cima disso. Então, questão de como você vai pedir as contas tem que estar no contrato, quantos meses de antecedência, quando isso deve ser avisado, por quê e quantos meses de antecedência. No contrato da empresa que eu vim, eu não precisava avisar, tipo, 3 meses antes, mas o hospital que eu trabalhava, a gente precisava avisar antes, até a metade do quartal. O quartal é nada mais, nada menos do que o trimestre. Tinha que ser avisado antes do meio do trimestre. Por quê? Eu tinha 1 mês de aviso prévio. Nesse 1 mês de aviso prévio, eu avisei no meio de fevereiro para poder sair no final de março. Apesar de eu conseguir sair com 1 mês de antecedência, por exemplo, se eu tivesse pedido em janeiro, eu podia sair até o final de fevereiro ou final de março. Depende do hospital. E aí eu pedi no meio de fevereiro para sair no final de março. E para começar em abril, nessa nova cidade. Porém, a minha amiga, ela pediu demissão, só que ela pediu em março. Então, ela não poderia começar em abril comigo, porque ela já tinha passado o mês de fevereiro, para ela poder sair no final de março, para conseguir começar em abril. Então, ela teria que, como ela pediu demissão em março, ela teria que ficar até o final de junho, abril, maio, junho, para poder começar junho, agosto. Não, julho. Julho. Foi junho, vem julho. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E por conta disso, teve um probleminha aí com o contrato.
Então, essa é uma coisa que tem que prestar atenção, porque tem que ver quais são as políticas da empresa e quais são os regulamentos que tem dentro dela. Geralmente, isso é encontrado aonde? No intranet. No intranet tem, geralmente, quais são as condições de trabalho. Se você não tem certeza, procura o Betriebsrat, se o seu chefe estiver embaçando, alguma coisa assim, porque isso tem escrito e isso tem que estar escrito em algum lugar. Se você também pode procurar o Personal Abteilung, né? Ou então o RH do hospital para poder te informar melhor em relação a isso. Por que isso é importante? Porque se você passou mais de um ano, mais de 2 anos, mais de 3 anos, com o tempo esse aviso prévio ele muda, né? Então você pode ter que avisar até com até 6 meses de antecedência antes de você pedir realmente as contas, porque isso faz parte de política da empresa, isso depende, né, do contrato que você tem com ela. De repente você tem que analisar formulário. Analisar formulário que eu digo de repente você tem que preencher alguma coisa e prestar muita atenção no que você está assinando antes de começar a trabalhar. Por quê? Quando você está assinando esses formulários, você está assinando um contrato. Você tem que ler essas coisas que você está assinando. Isso é muito importante, porque isso no final vai influenciar todas as suas decisões. Porque se você já concordou com uma coisa no passado, sinto muito, né? Você vai ter que fazer valer ou você vai ter que ver quais são as condições para você sair. Ninguém é obrigado a nada. São todos contratos. E eles seguem os contratos. Em relação à multa, né? Veja quais são as multas, né? Em relação à agência que você veio. Porque pode ser que você tenha que pagar a multa completa ou você pode ter essa multa abatida relacionada aos meses trabalhados. Se você trabalhou 20, se o contrato era de 48 meses, não, de 24 meses, e vai abatendo por mês, vai ser uma conta. Se tá 24 meses e aí só depois de um ano que você tiver trabalhado você vai poder pagar metade, isso está no contrato? Tem que estar no contrato, né? As condições. Quando você vai assinar alguma coisa com alguma empresa, preste atenção quais são as condições de demissão. Como você vai poder se livrar daquele contrato. Como você vai poder quebrar o contrato. Porque ninguém é obrigado a nada. E não... Por que eu tô falando tanto isso? Os contratos, eles têm que ter as condições de como você vai se demitir. Depois que você analisou tudo isso, que você viu quais são as condições de demissão, como você vai poder quebrar esse contrato, como que vai ser o pagamento da multa, se vai ter multa, se não vai ter multa, você vai precisar escrever um Kündigungsschreiben. Kündigungsschreiben é uma carta de demissão que você vai estar se demitindo, né, oficialmente para o seu chefe. Na Alemanha tudo funciona por carta. Se você vai cancelar um contrato com a Vodafone, você tem que fazer isso por escrito, por e-mail ou por carta. Se você vai fazer qualquer coisa que você vai cancelar, tem que ser por escrito, não pode ser só por telefone. Você tem que ter por escrito. E pode ser também que também tenha um Kündigungsvorlage, né? Esse é um outro nome. Se você tem um bom relacionamento com seu chefe e tudo isso, e as condições de como você se demitiu, correu tudo bem, você pode pedir um Empfehlungsschreiben, né? Um Empfehlungsschreiben é uma carta de recomendação. De repente você está mudando de cidade porque seu marido encontrou uma condição melhor de trabalho, ou você simplesmente quer mudar para uma cidade maior, encontrou um melhor salário, whatever. Você pode pedir, né? Dependendo de como as condições aí acabaram. Não esqueça de fazer, quando você vai mudar de cidade, de ver se você precisa fazer um Abmeldung do lugar. Porque quando você chega numa outra cidade, você tem até 15 dias para se cadastrar. Quando você mudou de cidade e você tem um novo endereço, você tem que se cadastrar nessa cidade em até 15 dias. Por exemplo, pelo menos foi 15 dias aqui em Hanover, tem que ser em 15 dias.
pelo menos ter um termino. Como agora com corona tudo muda, você tem que pedir pelo menos por e-mail essa solicitação, fazer pelo menos por solicitação esse e-mail, enviar os documentos, pode ser, e fazer o Anmeldung no Einwohneranmeldung-Behörde. Acho que é isso o nome. Eu acho que é isso, gente. Tchau, mandem perguntas, comentem, curtem, compartilhem. E eu ainda vou fazer de novo com a mesma roupa o vídeo da intensiva. Acho que dá tempo. Tchau!